Na Marinha do Brasil da República, tivemos vários navios de grande importância histórica para o nosso país. Dentre eles temos o Porta-Aviões Minas Gerais, o São Paulo, o Encouraçado Minas Gerais, o Contra-Torpedeiro Bauru e lá nos primórdios tivemos uma classe de cruzadores, notável por serem cruzadores de escolta e com armamento leve, mas capazes de fornecer guarda aos grandes encouraçados da classe Minas Gerais e, nesse vídeo, falaremos tudo sobre a classe Bahia de cruzadores. A recém-nascida República dos Estados Unidos do Brasil reconheceu que uma das suas primeiras prioridades era reforçar suas forças armadas. Surgiu então um plano de remodernização em 1906, conhecido como Programa Naval, formulado pelo político Laurindo Pita e apoiado pelo almirante Júlio de Noronha. O programa consistia na encomenda de 2 dreadnoughts, que seriam da classe Minas Gerais, 10 contra-torpedeiros da classe Pará, 3 submarinos e 2 cruzadores, que viriam a ser a classe Bahia. Desenvolvidos pela Armstrong and Whitworth, os cruzadores foram baseados na classe Adventure de cruzadores rápidos. Era um design com 3.100 toneladas, 122 metros de loa, 11,89 metros de boca e calado de 4,75 metros. Sua propulsão era o item de destaque na classe Bahia, já que no período em que foi encomendada era a classe de cruzadores mais rápida do mundo, chegando a 25 nós a plena carga e atingindo impressionantes 27,5 nós em testes. No que tange potência, as 10 caldeiras de Arrow forneciam vapor pressurizado para 5 turbinas a vapor Parsons, entregando cerca de 20.000 cavalos no eixo da hélice. Seu armamento era constituído por 10 canhões de 120 mm ou 4,7 polegadas, 6 canhões de 47 mm ou 1,9 polegadas e era equipado com 2 tubos de torpedo de 457 mm. A espessura da blindagem no convés era de 19 mm e ao passadiço 76 mm. O Bahia começou a ser construído em 19 de agosto de 1907 e o Rio Grande do Sul teve seu abatimento de quilha ocorrido em 30 de agosto do mesmo ano, ambos no estaleiro Armstrong and Whitworth, na Inglaterra. Os cruzadores foram terminados no ano de 1909 e comissionados em 1910, um ano importantíssimo para a história da Marinha do Brasil, não só por seus grandes comissionamentos, mas também pela revolta da Chibata, onde a Bahia participou ao lado dos rebeldes e o Rio Grande do Sul do lado legalista. No Bahia, o primeiro-tenente Mário Alves de Souza foi morto durante a primeira rebelião. Durante sua carreira, o Bahia passou por reformas relacionadas à pintura do casco em 1913 e 14 e entrou na Divisão Naval de Operações de Guerra em 1918, e tinha a intenção de participar do esforço de guerra brasileiro da Primeira Guerra Mundial. Junto dele estava seu irmão C3, Rio Grande do Sul, os contra-torpedeiros Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina. No dia 9 de novembro, a DINOG, junto com o contra-torpedeiro americano USS Israel, adentrou o Estreito de Gibraltar, quando tripulantes a bordo do Bahia detectaram uma estranha movimentação nas águas mediterrâneas. Abriram fogo e deram-se conta que se tratavam de toninhas. Nos anos de 1925 e 26, passou por uma grande modernização, onde a principal transformação foi no passadiço e na propulsão. As 10 caldeiras de Arrow a carvão foram substituídas por 6 Thornycroft a diesel, e as turbinas a vapor foram de 5 Parsons para 3 Brown Curtis. O navio ganhou mais 3 armamentos antiaéreos de 76 mm. Teve participação na Revolta Constitucionalista de 1932, onde ele, o Bahia, efetuou um bloqueio no Porto de Santos, junto com seu irmão Rio Grande do Sul. Em 1930, escoltou uma divisão naval que transportava o presidente Getúlio Vargas no Rio Plata. Ao início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ainda flutuava suas relações internacionais. No entanto, entrou oficialmente na guerra em agosto de 1942, após uma série de torpedeamentos navais feitos pelos alemães. O cruzador Bahia integrou a Força Naval do Nordeste no dia 5 de outubro de 1942, designado para efetuar patrulha e escolta de comboios. Durante o Grande Conflito, o Bahia escoltava diversos comboios mercantes no Atlântico, em conjunto com navios americanos. Sua carreira teve um fim repentino. Ao final da guerra, em 4 de julho de 1945, o cruzador Bahia estava no litoral do Nordeste brasileiro, próximo ao arquipélago de São Pedro e São Paulo.
O navio se preparava para iniciar um exercício antiaéreo, quando uma metralhadora Oerlikon de 20 mm atingiu acidentalmente a polpa do navio, então munida de cargas de profundidade, que ocasionaram em uma tremenda explosão, afundando a embarcação. E de todos os 372 tripulantes, apenas 32 saíram com vida. Existem teorias sobre o incidente que incluem a participação de um U-Boat desertor na área, que infringiu os princípios de rendição alemães impostos em maio daquele ano, 5 meses antes da tragédia. No entanto, a causa exata do afundamento ainda é incerta. O seu irmão C3 Rio Grande do Sul chegou ao Rio de Janeiro em setembro de 1910. Com a eclosão da revolta da Chibata em novembro daquele mesmo ano, houve um princípio de motim no navio, que foi suprimido, no entanto, vitimando alguns tripulantes. Como seu irmão Bahia, Rio Grande do Sul passou por reformas de pintura e raspagem em 1913 e 14 e juntou-se a Dinog em 1918. Passou pelas mesmas reformas que o Bahia em 1925 e 26, que substituíram a queima de carvão por óleo diesel. Em 1938, junto com seu navio irmão Bahia, fizeram o fechamento do Porto de Santos. A base aérea do Guarujá estava sendo utilizada na época como um ponto dos constitucionalistas, onde aviões bimotores decolaram para confrontar tanto os navios legalistas quanto realizar bombardeios em São Paulo. Os cruzadores abriram fogo e o Rio Grande do Sul acabou por atingir uma aeronave constitucionalista Curtiss Falcon, abatendo-a e matando os tripulantes José Ângelo Gomes Ribeiro e Dr. Mário Machado Bittencourt, tornando-se o primeiro navio da Marinha do Brasil a abater uma aeronave. Durante a Segunda Guerra, o cruzador entrou na guerra com a Força Naval do Nordeste, assim como Bahia, juntando-se aos navios mineiros da classe Carioca e os caça-ferros, Guaporé e Gurupi. Essa força e mais os submarinos da classe T, contra torpedeiros classe M e alguns navios americanos, constituíram a Força-Tarefa 46, que faria escolta de comboios no Atlântico. Em 1944, o exército enviaria os primeiros pracinhas à Itália pela FEB. Fora montada uma força de escolta para o transporte dos soldados, a qual o cruzador Rio Grande do Sul participou. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Força-Tarefa 46 foi desmanchada e o Rio Grande do Sul ficou inativo até o seu descomissionamento em 1948. Os cruzadores da classe Bahia, sem dúvida alguma, protagonizaram grande parte da Marinha do Brasil na primeira metade do século XX, refletindo nas suas carreiras os eventos históricos principais ocorridos no Brasil naquela época, desde a República Velha até o final da Era Vargas. Essas foram duas de diversas histórias navais e de marinhas que você poderá ver aqui no canal Cisne Modelismo.